Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus para nós nesta noite é 3 passos rumo ao impossível. Glória a Deus. Deus, Ele quer realizar o impossível na nossa vida. Coisas que está além do nosso alcance, que nós achamos ou na verdade sabemos que é impossível. É impossível de acontecer, é impossível de ser realizado, mas Deus, Ele realiza o impossível. Jesus disse aqui: para o homem ou para os homens é impossível, mas não para Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Então nós temos aqui nesta noite uma revelação da palavra de Deus, de 3 passos que o crente deve dar para que o impossível venha acontecer na nossa vida. Nós precisamos de ter esse entendimento para que nós venhamos alcançar o impossível, porque o impossível ele não acontece na vida de todos, porém está ao alcance de todos, porque todos nós temos este acesso a Deus, e o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos ensina o caminho, Ele nos mostra o caminho para que nós venhamos a alcançar coisas impossíveis. Porque o que é possível nós mesmos realizamos, mas quando é impossível, geralmente as pessoas desistem. É impossível, não vai dar certo, não vou conseguir. Já aconteceu assim na vida de alguém. Sempre vai aparecer alguém para te dar N motivos para você desistir, para você achar que não tem jeito. Mas se você confiar em Deus, porque o primeiro passo é confiar em Deus. O primeiro passo é crer. A Bíblia diz em Romanos, ou melhor em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então devemos crer que Ele existe e que Ele é galardoador, ou seja, Ele tem bênçãos para nós. Ele faz o que ninguém pode fazer por nós. Precisamos acreditar, precisamos crer, precisamos ter fé. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que alcançaram o impossível através da fé. Muitos alcançaram o impossível porque acreditaram em Deus. E uma coisa que costuma a derrubar muitos irmãos é o tempo. Porque o tempo, ele é a prova da nossa fé e uma prova mais difícil. Porque quando vem um problema, mas é de
curto tempo, é mais fácil de você e eu nos mantermos firmes. Mas quando vai passando os dias, quando vão passando os meses, quando vão passando os anos, e nós não vemos a promessa de Deus, nós começamos a titubear em dois pensamentos. Aconteceu até mesmo com o pai da fé, que foi Abraão. Deus prometeu a ele que daria um filho, mas os anos se passaram, e chegou um tempo que ele e sua mulher Sara duvidaram da promessa de Deus, perderam por um momento a sua fé e resolveram dar aquela ajuda para Deus, e que nós sabemos resultou em que Abraão ficou com Agar, sua serva, e nasceu Ismael. Mas isso também veio ser um peso para Abraão, porque ele por um momento perdeu a sua fé. E nós devemos trabalhar a nossa fé. O primeiro passo para nós alcançarmos o impossível de Deus é trabalhar a nossa fé. Porque Abraão, mesmo que por um momento ele fez algo que mostrou que ele perdeu a fé por um momento, ele logo retomou a sua fé em Deus e creu, confiou em Deus novamente. Porque a nossa fé, irmãos, ela tem altos e baixos. Lembra de Pedro? Pedro, cheio de fé, desceu do barco e andou sobre as águas, mas por um momento que ele olhou para a tempestade, perdeu a sua fé e afundou. Jesus o levantou e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Pedro continuou andando com Jesus, e a fé dele foi novamente sendo restaurada, fortalecida. Depois novamente ele falhou, negou Jesus por 3 vezes, porque perdeu a sua fé. Mas Jesus não desistiu dele, apareceu na praia, restaurou a sua fé, falando para ele: Pedro, tu me amas? Continua. Por 3 vezes Jesus disse, e por 3 vezes ele respondeu: Senhor, eu te amo. E talvez cada vez que ele dizia Senhor, eu te amo, ele lembrava e ouvia o galo cantar, porque ele negou Jesus por 3 vezes. Mas ele continuou firme, e a fé dele foi sendo fortalecida, de tal forma que Deus operou grandes milagres através da vida de Pedro, porque ele não perdeu a sua fé, ele continuou acreditando em Deus. Então o primeiro passo para que o impossível venha acontecer na nossa vida é acreditarmos e nos mantermos acreditando. É o primeiro passo, é crer. O segundo passo, irmãos, está em Mateus 7, capítulo 7, onde diz, Jesus disse: aquele que pede, recebe, o que bate, se abre, e o que procura, encontra. Esse é o segundo passo. E o que significa o segundo passo? Orar e jejuar. Pedir
Pedir não é apenas você abrir a boca e falar eu quero. Pedir é você orar, bater, buscar, é orar e jejuar, é buscar a presença de Deus em oração continuamente, jejuar, porque o jejum ele enfraquece a carne, fortalece o nosso espírito. Se nós não jejuamos, consequentemente também não vamos orar, porque vai enfraquecendo na fé, e aí começa a parar de orar, começa a desanimar, vai perdendo a fé. Mas se nós orarmos, se jejuarmos, nós estaremos caminhando nesse segundo passo para que o impossível venha acontecer. Porque a nossa batalha, irmãos, não é contra carne e contra sangue, não é contra pessoas, mas são contra demônios, seres espirituais, hostes espirituais da maldade, demônios que nós não podemos ver. E há demônios que os discípulos tentaram expulsar um demônio de um jovem e não conseguiram. E perguntaram para Jesus: por que nós tentamos expulsar esse demônio e não conseguimos? Porque Jesus disse: esta casta de demônios não sai senão com jejum e oração. Então não sai. É o segundo passo para alcançarmos o impossível. Tem demônios que não saem com conversa. Pode gritar, pode citar a palavra, pode fazer barulho, mas eles não saem senão com jejum e oração. Mas o crente que leva uma vida de jejum e oração, então ele está caminhando para que o impossível venha acontecer. Então, se eu e você, nós queremos ver o impossível de Deus acontecer na nossa vida, nós precisamos dar esse passo. Eu digo que pelo menos uma vez por semana o crente deve fazer um jejum para fortalecer o espírito. Se puder fazer mais vezes, melhor, porque é preciso de ter uma constância, porque nós falhamos muito nisso, todos nós, eu também. Por quê? Irmãos, para o nosso corpo, nós acordamos de manhã, aí você toma o seu cafezinho da manhã, né? Aí chega na hora do almoço, mais comida. Às vezes à tarde tem algum lanchinho, né? E à noite, mais comida. Então vamos dizer que no mínimo 3 vezes por dia nós nos alimentamos para manter o nosso corpo. E para manter o nosso corpo espiritual, porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. Então, para nos manter espiritualmente forte, nós temos que negar o alimento para o corpo físico para fortalecer o espiritual. Quando a carne enfraquece, o espírito fortalece. Então nós nos alimentamos muito mais o nosso corpo físico do que o corpo espiritual. Às vezes a pessoa está fortão fisicamente e raquítico espiritualmente.
mas nós precisamos de um equilíbrio, de estar nos alimentando o nosso corpo espiritual, alimentando o nosso espírito, porque quando nós estamos em espírito, nós conseguimos ouvir o Senhor falando conosco, nós conseguimos ouvir o Espírito Santo nos direcionando, nos mostrando o caminho, nós ficamos mais perceptíveis à voz de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a carne não pode agradar a Deus. A nossa carne não pode agradar a Deus, porque a carne combate contra o espírito combate contra a carne. Um se opõe ao outro para não fazermos a nossa vontade. Por quê? Porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. O Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, e a nuvem chove, desce, rega, molha a terra e não volta para lá antes que faça esse processo, também diz o Senhor: assim é a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas antes ela prosperará naquilo para que eu a enviei, diz o Senhor. Glória a Deus. E por isso nós precisamos desse segundo passo, orar e jejuar, para que nós venhamos a ver o impossível de Deus acontecer na nossa vida. Quando nós oramos e jejuamos, nós começamos a sentir, irmãos, a diferença. Os nossos olhos começam a abrir, você começa a olhar as coisas, você começa a ver os seus erros. Eu não percebia que eu estava errando aqui. Aí você começa a jejuar, orar, buscando a Deus. Aí você começa a ver os seus erros, começa a perceber as suas falhas, e começa a entender que a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa. Aí nós começamos a lembrar da palavra de Deus, que diz Jeremias 29, onde o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós começamos a ver que a vontade de Deus, pensamentos de Deus, são muito melhores do que os nossos. E aí o impossível vai acontecer. Nós vamos experimentar aqui no terceiro passo agora. Nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o primeiro passo, crer. O segundo passo, orar e jejuar. E o terceiro passo, Salmo 37, 4 e 5. Se quiser, olha aí. Salmo número 37, versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. O terceiro passo, para que nós venhamos a ver o impossível acontecer na nossa vida, não é fazer a vontade da esposa ou do marido ou a nossa, é fazer a vontade de Deus, é procurar fazer sempre a vontade de Deus. Deleita-te no Senhor, porque aí Ele vai conceder o que deseja no seu coração, mesmo que seja algo impossível.
sossega, descansa. E sabe como nós fazemos a vontade de Deus? Negando a nossa, fazendo a vontade de Deus, observando o que diz a palavra de Deus. Quando vier um sentimento ou qualquer outra coisa que você pensar, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não estou cansado, hoje eu não quero, hoje qualquer motivo que acontecer, falar assim, tem outra coisa mais importante para fazer do que ir para a igreja. Veja só, o que é mais importante do que fazer a vontade de Deus? Então Jesus disse, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então nós devemos priorizar a Deus e as coisas de Deus, porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aí Ele vai operar o impossível na nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Todos aqueles que colocam Deus em primeiro lugar recebem as bênçãos de Deus, alcançam os impossíveis de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Deleita-te também no Senhor, porque Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Então às vezes algo parece para que é mais importante do que fazer a vontade de Deus. É mais importante para mim uma pessoa do que Deus. É errado. A Bíblia diz, ama a Deus sobre todas as coisas. Então se existe algo ou alguém que seja mais importante para nós do que Deus, esquece, muda isso. Não pode existir, porque se colocarmos alguém na frente de Deus, mais importante que Deus, tenha certeza que você vai perder aquela pessoa. Deus não vai deixar ninguém ser mais importante do que Ele. Ou você vai perder aquela pessoa, ou você vai se perder. Porque a palavra de Deus é amar o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então, olha o que Deus fez com Abraão. Abraão queria tanto um filho, 24 anos esperando. Deus falou, toma Isaac. Ele riu, alegria, um filho amado. Aí Deus falou, esse menino aí que eu dei para ele, vamos ver se ele é mais importante um filho do que ele. Abraão, prepara o jumento, prepara a lenha, prepara o fogo, vai até o monte Moriá, lá eu vou te mostrar, você vai sacrificar Isaac. Então temos que sacrificar o nosso Isaac. Abraão, imagina o que passou na mente de Abraão. Falou, Deus me deu um filho, agora Deus vai tomar. Só que ele se deleitou no Senhor. Ele falou, vou confiar em Deus. A Bíblia diz que lá em Hebreus, fala, Abraão, ele acreditava tanto em Deus, que ele sabia que se o menino morresse, Deus ia ressuscitar o menino. Ele confiava em Deus, ele entregou. Fala, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele foi até as últimas consequências. Então às vezes Deus vai te provar e vai deixar você ir até as últimas consequências, para ver se você vai escolher algo nesse mundo além dele. Mas quando nós colocamos Deus acima de tudo, falando, ainda que eu perca tudo, que seja como Jó, que diz, ainda que ele me mate, nem a minha vida é tão preciosa, nem que ele me mate, nele eu esperarei, nele eu confiarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Colocar Deus acima de tudo, Deus, ele vai fazer o impossível na tua vida.
de ti, vou ficar aos teus pés, te buscando, Senhor. Aleluia. Deleita-te também no Senhor. E temos que entender isso. Deleita-te no Senhor e Ele talvez vai conceder o que deseja do teu coração. A Bíblia diz que Ele concederá o que deseja o teu coração. Porque quando nós nos deleitamos no Senhor, a nossa vontade e a vontade de Deus torna-se uma só. Nós nos unimos, fazemos um com o Senhor. O Senhor disse: assim como eu e o Pai somos um, também nós seremos um, porque Ele disse: faremos moradas em ti. O Espírito Santo se move na nossa vida e nós começamos a ver as coisas com os olhos de Deus. Quando nós olhamos o problema, nós vemos Deus está agindo aqui. Eu não sei como, eu não sei quando, mas vai acontecer um milagre, vai acontecer o impossível, porque Ele é Deus das coisas impossíveis. Então creia, ora, jejua e entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, faz a vontade de Deus, porque o impossível vai acontecer na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Vai acontecer, irmãos, o impossível. Tenha certeza disso. Tenha certeza, porque Deus, Ele prometeu. E Ele disse lá em Jeremias capítulo 1, versículo 11, fala assim, ó: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então é a palavra de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, não tem como Deus não fazer um milagre impossível, porque Ele é fiel, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não nega a sua palavra, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele disse que fará e Ele vai fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Guarda no teu coração esses 3 passos para você ver o impossível na sua vida. Vai crendo, começa a orar e jejuar. É o impossível que você quer, então vai orando, vai jejuando, vai orando, vai jejuando, vai perguntando a Deus: Senhor, meu Deus, me mostra o teu querer na minha vida, em todas as áreas da minha vida, e vai se esforçando para fazer a vontade de Deus, e Deus vai conceder o desejo do teu coração. Aleluia, glórias a Deus. Fique com essa palavra, guarda no seu coração e creia: Deus é Deus das causas